Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é Uma Certeza de Resposta. É o texto baseado no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15. Para começar, eu quero contar uma história que li certa vez na internet. Em uma indústria têxtil havia um complexo maquinário. E do lado desse maquinário, na parede, estava pendurada uma placa que dizia: se os fios emaranharem, chame o supervisor. Em certo dia, nessa empresa, em um dos turnos, ocorreu o seguinte incidente. Os fios enroscaram e uma mulher habilidosa funcionária que operava a máquina confiou na sua habilidade e imediatamente começou a desembaraçá-los. Porém, quanto mais ela tentava, mais a situação se complicava. Por fim, exausta, irritada, chamou o supervisor. O supervisor lhe fez a seguinte pergunta: você tentou desembaraçar os fios, não foi? E ela respondeu: sim. Novamente, o supervisor perguntou: então por que não me chamou como era para fazer? Ela respondeu: fiz o meu melhor, o melhor que pude. O supervisor falou para ela: então, no futuro, siga as regras. Embora seja uma história contada, isso é muito comum no nosso meio para os seres humanos. Quantas pessoas que você conhece são semelhantes a essa mulher? Honestas, trabalhadoras, corajosas, que enfrentam a vida com determinação e gostaria de resolver tudo sozinha, dar conta de todos os seus problemas. Nós passamos por alguma dificuldade ou alguma situação adversa que ocorre no nosso dia a dia, nós sempre procuramos resolver de imediato o problema, a situação. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos embaraçamos em meio aos problemas e nos angustiamos, achamos que até mesmo não há mais solução. Mas por que isso? Por que nós tentamos resolver primeiramente com nossas próprias mãos carnais e com o nosso próprio impulso humano? Sabe, irmãos, no mundo atual, em nossos dias, nós choramos por desemprego, por doenças, por grandes percas, por famílias destruídas,
por drogas ou por qualquer outra coisa. Separações e até mesmo por pequenas coisas nós choramos. Isso tudo acontece, irmãos, por não entendermos onde está a fonte de todas as respostas que nós queremos, que nós precisamos. Logo, nós começamos a perguntar para nós mesmos: o que farei agora? O que eu farei de agora em diante com todos esses problemas que causei ou que causaram contra mim? Uma coisa é certa, irmãos. O ser humano não gosta de pedir ajuda. Pedir ajuda fere o seu ego e por isso elas se sentem diminuídas, rebaixadas. As circunstâncias acabam se tornando tão difíceis que não conseguem mais se desembaraçar das teias tecidas pelo inimigo. E ainda assim, irmãos, procuram de todas as formas soluções para os seus problemas. Porém, na maioria dos casos, seus esforços são em vão, são inúteis e acabam por ficar desanimados em uma situação pior do que a que estava anteriormente. Muitos se encontram em extrema angústia e opção. É como se fosse uma panela de pressão, a ponto de explodir. As angústias as focam e ficam presas dentro dos seus próprios corações. Quando nós chegamos ao fundo do poço, quando já não existe mais nenhuma esperança humanamente falando, quando já não vemos nem mesmo o túnel, como então veremos alguma luz no fundo dele? Então devemos lembrar da placa que diz: chame o supervisor. Esse versículo que nós lemos essa noite, ele fala claramente: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Invocar a Deus. Invocar a Deus tem um propósito, irmãos. É reconhecermos que Deus vem ao nosso auxílio e nos livra desses dias maus e pessoas más. Esse é o propósito de invocar a Deus. Então, irmãos, nós nos tornamos pessoas seguras, porque sabemos que as promessas vêm de Deus através da sua palavra, que não falha nunca. Podemos chamar a Deus a qualquer hora, qualquer momento. Ele sempre vai estar disposto a nos ajudar. Nós nunca ficamos sozinhos. Deus cuida de nós, nos observa e nos protege. Se Ele está mandando você invocar, clamar, orar, por que não fazer? Pare de reclamar. Passe a orar. Agora que Deus está querendo te responder. Todas as vezes que clamamos a Deus por socorro, estamos reconhecendo a nossa incapacidade. A nossa incapacidade. Estamos reconhecendo, irmãos, a nossa
necessidade de termos que ter total dependência da vontade de Deus sobre a nossa própria vida. Nós somos dependentes de Deus. Não é motivo de vergonha, irmãos. Não. Nós devemos expor a Deus as nossas fraquezas, as nossas incertezas, as nossas angústias, necessidades, as nossas dúvidas, nossos medos, nossos complexos, as nossas feridas. Com certeza, irmãos, isso é motivo de alegria para o coração de Deus. Ele se alegra em nossa vida quando a Ele erguemos as mãos dizendo: eu sem ti, Pai, nada sou, socorre-me. Veja o exemplo de Pedro. Ele, quando andava sobre as águas e começou a afundar, ele clamou: salve-me, Jesus. Jesus lhe estendeu a mão e logo o segurou. Pedro tomou uma atitude correta, reconheceu que afundava, reconheceu que dependia de Jesus. Nós poderíamos citar ainda Jó, Daniel na cova dos leões, os 3 jovens amigos de Daniel na fornalha, Paulo e tantos outros personagens bíblicos que entenderam que dependiam diretamente de Deus. Mas a palavra fala: eu te livrarei. Cristo disse: o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Também falou: tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá escrito no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Em outras palavras, irmãos, Deus está nos falando que na hora da angústia Ele estará conosco. Que nós não ficaremos sozinhos. Mesmo que todas as coisas à nossa volta nos abandonem. Todos à nossa volta nos abandonem. Ele jamais nos abandonará. Ele estará conosco e promete nos dar a vida sobre toda a prova e tribulação que passarmos. Ele nos promete dar a vitória em qualquer situação. Eu citei acima Daniel na cova dos leões. Citei seus 3 amigos. Citei Paulo e Pedro, que passaram por suas tribulações. Porém, eles não estavam só. Deus estava com eles. A angústia deve nos levar mais para perto de Deus e nunca nos afastar dele. Ele nos fala claramente que estará conosco na angústia, isto é, no sofrimento naqueles momentos em que todos nos abandonam. Tenha certeza, Deus não te abandona, Ele vai estar com você. E aí o versículo completa: e tu me glorificarás. O resultado do livramento proporcionado por Deus deve sempre ser a gratidão e o louvor do seu nome. Todas as provações seguidas de livramento devem resultar na nossa gratidão a Deus e na glorificação do seu santo nome.
Vamos seguir o exemplo de Miriam, que após Deus passar Israel pelo Mar Vermelho, livrando-os de Faraó e do seu exército, ela pegou um tamborim e todas as mulheres de Israel glorificaram ao Senhor com danças e tamborins pelo grande livramento. Então, você, quando Deus lhe dá um livramento, Deus lhe abençoa, não deixe de lhe testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus fez dentro da tua igreja. Cristo nos chamou para sermos testemunhas deles, então é nossa obrigação testemunhar a cada momento, a cada instante. Sabe, irmãos? Aqueles que da angústia experimentam o livramento de Deus devem abrir as comportas da alma para derramar sua gratidão em torrentes de exaltação e glorificação ao Senhor. Nessa noite, irmãos, nós aprendemos 3 grandiosas verdades: uma ordem, uma promessa e uma reação. A ordem de Deus é: invoca-me no dia da tua angústia. A promessa de Deus é clara: eu te livrarei. Deus está com seus ouvidos atentos ao clamor do aflito. Finalmente, irmãos, temos aqui uma reação e uma resposta ao livramento divino. E tu me glorificarás. Aquele que na angústia experimenta o livramento de Deus, quando erguemos ao céu nossa voz no vale da aflição, recebemos o livramento divino e ofertamos a nossa adoração àquele que livra, perdoa e salva o seu povo. Para terminar, irmãos, a cada manhã devemos nos levantar sabendo que enfrentaremos tentações ao longo do dia. Isso é uma verdade. E por essa razão, irmãos, devemos tratar nosso coração preventivamente, buscando a presença de Deus por meio da palavra e das orações. O inimigo é um leão que ruge ao nosso redor. Mas é possível resistir a ele, vencê-lo e permanecer firmes na fé com o Senhor ao nosso lado. Está lá escrito no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amém. Que Deus te abençoe e te guie a cada momento, a cada instante da sua vida nessa terra. Amém.